E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade, também com as visitas do canal. Se os irmãos sentirem, principalmente as visitas, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, para que toda obra que a gente postar, você receba aí uma notificação no seu celular. Deus seja louvado. Amém. No ano de 2013, finalzinho mais ou menos de 2015, trabalhei numa empresa, querida irmandade. Essa foi uma porta aberta pelo Senhor, que eu tanto queria trabalhar ali, né? Eu acho que eu já contei em outra obra um princípio disso. E eu fui lá e na segunda vez que eu fui uma vez, não tinha, fizeram entrevista comigo e falaram pra mim que naquele momento ali não tinha nenhuma vaga e tal, mas eu queria tanto trabalhar ali, pus diante de Deus em oração, glória a Deus. E o Senhor tocou outra vez para voltar lá e eu voltei naquela empresa. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, põe diante de Deus, vai congregar e não tenha medo, louvado seja Deus. Aí eu voltei lá novamente e fizeram outra entrevista, o rapaz fez outra entrevista, vou tentar resumir um pouquinho. E com isso me chamaram para trabalhar, né? Louvado seja Deus. E comecei a trabalhar ali naquela empresa, aquele rapaz que era um chefe ali daquele setor, ele era evangélico de outra denominação. E assim eu comecei naquela empresa e fiz alguns treinamentos ali, me passou algumas diretrizes da empresa, era uma área de vendas, eu não vou dizer que empresa que era. Mas assim, cara, irmandade, foram quase 3 anos em que foi prova. Cara, irmandade, digo assim que foi provas, porque é igual a palavra diz, né, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, né, que é o inimigo de nossa alma, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, né, para que não venham para Cristo. Vamos dizer assim, né, resumidamente. Então, pode ter certeza, você que tem os princípios do Senhor, que tem a doutrina de Deus na sua vida, olha, vigia nessa parte. Pode ser que você vai trabalhar em alguns lugares que o Senhor te coloca e as pessoas, às vezes, sem entender, elas começam a te atacar. Só por você, às vezes, ser crente. Não é porque você chega lá e estende a bandeira, não. É porque você decidiu seguir os princípios de Deus na sua vida, né? E você está se afastando das coisas que diz lá em Gálatas 5, né? Que diz para você não se prostituir. E é uma questão tão complexa essa parte da prostituição para o crente, para o servo de Deus, para a serva de Deus, porque o mundo conhece essa parte que eu disse agora, né, a prostituição, como pessoas que simplesmente vão lá e trocam o seu corpo em troco de dinheiro, né, por uma coisa. Mas também existe a prostituição, sendo um pouquinho mais observador nessa parte, em que a pessoa também faz de outra forma. Não, eu vou ficar com essa fulana, com esse fulano, em troco de um prazer momentâneo, de estar junto, de abraçar, de beijar e etc e tal. E eu não vou entrar tanto nessa parte, mas também é uma forma de prostituição, ao meu ver. Eu falo com todo respeito que os jovens aí, irmandade mais jovem, os menores aí, possam ser instruídos pelos pais em nome do Senhor Jesus nessa parte. É orar. E a intenção é de casamento? Então é casamento, é um namoro santo, porque Deus é santo, glória, santo, santo, santo é Deus. E o Senhor, Ele quer tudo santo na presença dEle. Você é santo, jovem, moço, moça, você é santo, escolhido do Senhor. Então você, voltando para a obra, quando coloca os princípios de Deus em primeiro lugar, você se afasta dessas coisas, você se afasta de idolatrias, você se afasta das feitiçarias, né, que você não quer essas coisas, inimizades também, se afasta de inimizades, emulações, afasta de ficar irado, de ficar brigando com as pessoas, né? Você se afasta de algumas heresias que se apresentam também, você não quer ser invejoso, o fulano tem isso, eu podia ter isso também, não, fica alegre, fique feliz pelo que as pessoas conseguem, louvado seja Deus, se alegre junto,
Glória a Deus. Nossa, por exemplo, comprei um carro. Glória a Deus, irmão. Parabéns. Olha que maravilha. Comprou um carro. Se alegra com as pessoas. Glórias a Deus. E ao contrário da inveja, que você decidiu também a não ser homicida, né? Não, decidiu não matar, decidiu não roubar, decidiu não ficar bêbado, né? Decidiu essas coisas, decidiu não ficar comilão demais. Louvado seja Deus. Tudo isso aí está lá em Gálatas, capítulo 5, nas obras da carne e frutos do Espírito, né? Louvado seja Deus. E quem vigia nessa parte, a palavra em 2 Coríntios 4:4 diz: no quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando você coloca no seu coração essa parte de vigiar para não cometer essas situações, pode ter certeza, a palavra diz que a luz incomoda as trevas. Um exemplo disso, cara irmandade, é, por exemplo, se você chega naquele lugar onde você está vigiando nessa parte, e a palavra diz que a alma do homem é lâmpada do Senhor. Isso, claro, se a luz que há em ti não for trevas, né, que também diz na palavra. Louvado seja Deus. E com isso, cara irmandade, visitas do canal, você chega ali com os princípios de Deus, você não vai se misturar com pessoas que escolheram fazer o que é errado. Tem muitos lugares que a gente vai, aí no mundo, empresas, que eles acham bonito, o homem trair a mulher trair o homem. Tem empresa aqui em Uberlândia que tem uma fama muito grande de separação de casamentos. Então, assim, não é que a pessoa não vai trabalhar lá, a pessoa não vai simplesmente cooperar com aquela parte que a empresa tem a má fama. A pessoa vai dobrar o seu alerta, se precisar de trabalhar ali, é claro, né? Então, assim, quando a luz chega, que a luz vem de Deus na alma do homem, vamos dizer assim, como diz a palavra lá, em Provérbios 20:27, diz assim: a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E continua dizendo, ou seja, a luz de Deus vai brilhar onde você chegar. Você não vai se misturar com aquelas coisas ali que muitos às vezes cometem. Muitos levam a filosofia daquele, eu não vou dizer o nome, mas que diz, deixa a vida me levar, né? Aqueles que estão nas trevas é descoberto. Então, ou seja, a pessoa vai estar rindo junto com os outros de alguma situação que traiu a mulher, talvez até tirando chacota com a mulher ou com o homem sendo traído, né? Você não vai rir, você não vai querer nem participar daquela situação. Ou a pessoa vai querer te chamar para ir para tomar uma bebida no boteco ou em algum lugar que todo mundo vai, você não vai querer, você vai querer estar junto daquilo ali, porque você está vigiando. Por mais que você não despreze, que você não julgue aquelas pessoas, mas as pessoas já ficam incomodadas com você naquela parte. E você não é assim, porque você vigia nessa parte. Então nunca vai se misturar. Onde está um quarto escuro, um lugar escuro, que você acende uma luz, as trevas se afastam. Então as trevas é incomodada pela luz. Então quando a luz chega, as obras das trevas, ela é vista. Ou seja, a treva sai, mas o que está ali por baixo, obscuro, que as pessoas não conseguem ver, muitas das vezes ela fica à luz, né? Santo é Deus, glória a Jesus. E as pessoas começam a observar, porque como a luz de Deus brilha em ti, porque você tem os princípios de Deus, você luta para fazer o que é certo diante de Deus, para agradar o Senhor, como disse Jesus, né? O próprio Senhor falou que Jó, ele buscou os elogios de Deus, ele falando lá no livro de João. Então, se você fizer isso, tiver no seu caráter, buscar os elogios de Deus, agradar o Senhor, se Ele quiser, Ele vai te elogiar. Muitas das vezes alguém vai orar por você, igual eu orei, glórias a Jesus. Orei para o irmão X e o Senhor me mostrou o Senhor nos olhos do irmão, que o Senhor estava com o irmão, e me mostrou o Senhor nos olhos do irmão. Para mim foi um elogio de Deus, do Senhor dizendo, opa, esse aqui é meu, e assim, tudo que eu pudesse dizer para benefício de elogio de Deus referente àquele irmão, eu poderia dizer. Mas toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Então pode ser que as pessoas vão orar, as pessoas vão falar de você, e o próprio Senhor vai te defender. Louvado seja Deus, sem a pessoa saber. E aqueles que cometem as trevas, eles vão ficar descobertos. Então eles vão ficar incomodados com você. Aí, ou seja, muitas das vezes na própria boca deles, eles vão se condenar. Muitas das vezes na própria boca deles. Eu não vou citar nem prender nessa parte, mas toda essa explanação está nessa obra que eu vou contar. E eu entrei nessa empresa, voltando aqui, né?
Entrei nessa empresa, graças a Deus que o Senhor abriu essa porta. E assim foi, meus queridos. E chegou um certo ponto dentro dessa empresa, e olha que eu não sou de ficar julgando as pessoas de forma alguma, não sou não. Louvado seja Deus. Cada um na sua, se perguntar o que eu acho, eu também falo, né? Se quiser meu conselho e tal. Aí com isso eles começaram a me julgar. Por quê? Porque eu fazia além daquilo que era pago para ser feito. Devido ao caráter, que se você não viu eu dizer, que a gente para estar na presença do Rei dos Reis, a gente tem que fazer o melhor trabalho. Lá em Provérbios fala, aquele que faz um bom trabalho merece estar na presença de reis. E para eu estar na presença do Rei dos Reis, para eu estar na presença dele, eu tenho que fazer um excelente trabalho. Ou seja, não sei se eu disse aqui, mas volto a dizer novamente, se eu disse é igual um papagaio que repete. Os irmãos perdoam aí, no nome de Jesus. Se me pagam para fazer certo tipo de coisa, no caso de uma empresa, eu vou fazer além. E outra coisa, eu vou estudar para me estar dentro desse princípio que eu disse, que tem que fazer um excelente trabalho. Se era na área de vendas, eu vou estudar bastante. Está no momento ali parado, eu vou estudar sobre os produtos que eu tenho, vou estudar sobre os meus concorrentes, sobre o que eu posso tomar como que eu posso dizer, argumentações de vendas. Vou estudar também sobre os concorrentes, né? Muitas das vezes a gente aprende muito com essas coisas. Vou pesquisar preços, né, nos concorrentes, para mim ter argumentação de venda. Vou fazer mais do que me pedem. Por exemplo, por mais que tenha uma empresa contratada ali para varrer, limpar um setor, um lugar ali, sujou lá, eu posso fazer isso. Eu vou lá correndo, faço, cuido do meu setor, limpo, entendeu? O meu setor, fico ali empenhado no que eu preciso, fico buscando maneiras de vender, tudo certinho perante a lei, perante Deus. Então tem que fazer melhor do que nos pedem. Então eu contei tudo isso para entrar nessa obra. Sabe, irmãos, aconteceu muita coisa, devido eu ter colocado os princípios do Senhor sempre na minha frente, depois que eu encontrei o Senhor. Então, assim, teve perseguição contra mim, e eu só seguindo aquilo que o Senhor me dava, né? Congregando, o Senhor me dando palavras, o Senhor me falando, e eu obedecendo o Senhor. Chegou num certo ponto, porque o que aconteceu? Eu vou dar uma pincelada rapidamente no que aconteceu. Aquele rapaz, que ele era, vamos colocar, gerente setorial, que era de outra denominação evangélica, ele, como eu provavelmente tenha comentado, ele arrumou um jeito de vender e falou que nós éramos obrigados a vender daquele jeito. Como que ele fazia? Ele enganava as pessoas, né? Na minha ingenuidade, porque ele colocou uma argumentação na cabeça dele de uma forma que ele se enganava que estava enganando as pessoas. E ele exigia a gente fazer do jeito dele, né? Por exemplo, pega um produto e faz aquilo que outrora eu já comentei em outra obra. Um produto que custa, vindo no sistema, vamos supor, de R$10, e coloca ele a 12. Aí a hora que o cliente leva, vou te dar de brinde certo tipo de coisa, mas na verdade estava cobrando. Então vou falar só essa parte, né? Aí ele instruía a gente a fazer desse jeito, porque era assim que dava certo e tal, produtos financeiros, etc e tal. E então, um dia, eu congregando, o Senhor me repreendeu naquela parte. Mas ele me repreendeu como um pai repreende um filho, né, que ama. E eu fiquei assim, falei, poxa, o que eu tô fazendo? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas esse rapaz, que é crente de outra denominação, ele fazia assim. Então o pessoal daquele setor estava acostumado a fazer isso, enganar as pessoas, infelizmente. E a hora que o Senhor me repreendeu, eu comecei a fazer uma reflexão em tudo que eu fazia, para saber aonde o Senhor estava me apontando, me mostrando. Até que eu falei, é ali. Até que eu cheguei à conclusão, creio eu, depois de orar, pedi ao Senhor para mostrar onde que era. E nisso eu pedi perdão para Deus, louvado seja Deus, né? Se pecou, errou, pede perdão para Deus e abandona o erro, o pecado, no nome do Senhor Jesus. Aí eu fiz isso, cheguei nele, sabe? O Senhor me deu palavras, o Senhor me deu... Nossa, eu não ia entrar nessa parte, mas o Senhor está tocando de entrar nessa parte. Me deu palavras até de condenação, segundo o Senhor. Ao ponto dele falou, o Senhor me mandou dizer para as pessoas, no caso esse rapaz, que se ele não parasse com isso, o Senhor ia tirar ali daquele lugar e ia fechar até o comércio. Ao ponto das pessoas passarem na porta e falar assim, o que aconteceu? Tá vindo tão bem, o que aconteceu? O que é isso? Aí o que aconteceu? Voltando aqui para a obra, né, querida Irmandade, visitas do canal.
E eu passei para ele na comunhão, falei, a partir de hoje eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito, porque eu achei que o seu jeito era um jeito certo, mas não é. Eu tenho que vender os produtos para os clientes. O Senhor já me repreendeu nessa parte. Eu sou um servo de Deus. Se você quiser me demitir, não tem problema algum, mas eu vou seguir a palavra que Deus me deu e eu não vou agir dessa forma que está me falando que é errado. Aí ele vinha com argumentações, sabe? Ele próprio bolou quase 20, 30 minutos citando uma coisa, outra ali, mas era errado. O senhor falou que era errado. Eu falei que não ia fazer aquilo. Orei a Deus, continuei estudando sobre os produtos e comecei a vender. E todo aquele setor de vendedores se virou contra mim. Todos eles, porque eu estava fazendo diferente. Entendeu? Então, ou seja, a luz incomoda as trevas. Se a luz que há em ti é a luz de Deus, né? Que não são as trevas. Se a luz que Deus dá, meus irmãos, vai incomodar as trevas. Louvado seja Deus. E assim eu fiz. Santo é Deus. E obedecendo o Senhor. Então chegou num certo ponto que todo o meu setor estava contra mim e começou a me dizer mentiras referente a mim naquele lugar. Mas eu estava tranquilo, né? Sofria as coisas que tinha que sofrer, porque a palavra diz, né, sobre essas coisas, mas nós não temos que arredar o pé naquilo que são o que o Senhor nos mostra, os princípios, a doutrina de Deus. Temos que ficar firme, sem desfazer das pessoas. Rapaz, chegou a época assim deles mentirem, começar a falar do meu nome em toda a empresa, sabe? Até esse rapaz aí que era o chefe do setor de outra denominação, eu percebi que ele estava muito sem graça, sabe? Tava um clima muito ruim, porque parece que todos estavam culpando ele de eu estar ali fazendo certo, porque só eu fazia certo. Aí eu ia vender um produto e eu vendia outros produtos que eles já embutiam muitas das vezes, e eu ficava vendendo, falando daquele produto, mostrando os benefícios da pessoa ter aquele produto, mostrando que a pessoa precisava daquele outro produto, que outrora eles já embutiam, já falava preço e falava que dava de brinde, mas na verdade estava ali tudo embutido naquela ocasião. E eles começaram a brigar comigo. Por quê? Porque eu vendia, graças a Deus. O Senhor me fazia vender todos, o produto que estava na prateleira e o outro produto que eles embutiam. Eu vendia. Era tipo assim, graças a Deus, eu falo isso graças a Deus. Era provavelmente assim, mais ou menos, a cada 4 produtos normais que eu vendia, uns 2, às vezes 3, eu conseguia vender o produto que eles embutiam. Então, fiquei só um pouquinho atrás do que eles faziam a falcatrua. Pode-se dizer que eu vendia mais que eles, os outros produtos que eles embutiam. Nossa, colocou toda a empresa contra mim e eu fiquei firme em Deus, né? Fiquei firme. Tinha vezes que tinha pessoas do meu setor, mulheres, às vezes começava a bater boca do nada, e eu tranquilo lá quietinho, a pessoa chegava e falava assim, mas por que você é desse jeito? Por que você quer confusão no nosso meio? Por que você não faz como todo mundo faz? E eu falava, eu não faço porque isso está errado diante de Deus. Diante do homem, aí tinha gente lá, tinha mulheres que ficava vermelha, assim, que chegava a ficar vermelho o rosto, de raiva, os olhos esbugalhados, avermelhados, e falava assim, você aí começava a dar palavra de baixo calão, sabe? Referente a mim, eu falava, eu não vou fazer isso, eu sou um servo de Deus, eu não estou aqui brincando de ser servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Desde quando o Senhor abriu meus olhos para essa situação, que eu creio que eu estava como um ingênuo, porque eu confiei no que me falavam, o Senhor abriu os olhos, eu parei, eu não estou nessa questão mais. E eles brigavam, falavam, nossa gente, que situação desagradável que ficou naquele setor, mas eu obedeci o Senhor, eu fiz aquilo que Deus me mandou. E assim, passou um determinado tempo, o Senhor me deu palavra dizendo que me ia tirar de lá, ia tirar-me daquele lugar. Aí o que eu fiz? Antes disso, eu já fiquei tudo descansado em Deus, né? Fiquei descansado, louvado seja Deus por isso. Mas se o Senhor quisesse me deixar ali, que eu ficasse. Eu enviei para esse rapaz, que era o chefe daquele setor, sem ser o gerente geral, passei para ele, falei, olha, vou te dar o que o senhor me mandou te dizer, passei para ele aquela palavra. E ele ficou sem graça, tal, entendeu, sabe, mas ficou sem graça. Eu não esperava nenhuma resposta, porque quando a gente serve o Senhor, a obra é de Deus, Deus faz a obra, Ele que age, é o Senhor que age, é o Senhor que manda, é o Senhor que faz todas as coisas, louvado seja Deus por isso. E aconteceu isso. Passei para ele aquela parte, aí passado alguns meses começou a ter cortes na empresa. Mas antes disso, o que aconteceu? Antes de ter esses cortes na empresa, teve esses cortes na empresa, e um dos primeiros a ser cortado foi o gerente geral. Gerente geral. E a empresa que eu trabalhava é uma das que mais bem paga gerentes. Se batesse as metas, eu ouvi dizer assim, que era na faixa de 15 mil para cima que ganhava o gerente se batesse as metas. Só o gerente. Tanto que quando esse gerente saiu,
tiveram vários currículos que a empresa pegou lá, a gente ficou sabendo através desse gerente, vou dizer gerente comercial, que eu não quero falar quem que era, não quero dar nenhuma característica que a pessoa possa pensar quem foi, né? Até mesmo por questões que envolvem mais coisas. Aí esse gerente chegava na gente lá no setor, né? E falava, nossa, olha, tem pessoas aqui com currículo, com MBA, pessoas aqui de Harvard mandando currículo para nós. Ele olhava os currículos, eles olhavam tudo, sabe, contava para nós, porque paga muito bem essa empresa. Então, resumindo mais um pouquinho, querido Irmandade, e assim foi. Louvado seja Deus. E o primeiro a ser cortado foi o gerente geral, porque eu passei para cima. Se alguém tivesse passado para cima, teria que ser esse gerente comercial. Vou dizer que ele seja um gerente comercial. Deveria passar para cima aquela situação que o senhor mandou, mas o senhor só me apontou ele. O restante, se aconteceu alguma coisa, foi por culpa dele. Aí, beleza. Entrou o novo gerente. No dia da posse do novo gerente, que fez uma festa, foi um dia todinho de festa para receber aquele gerente e tal. Ele já chegou, ele já tomou posse, mas aí teria a festa de, vamos dizer, a festa de posse, mas ele já estava trabalhando, né? O Senhor me visitou e me falou para falar para ele aquela palavra. E eu peguei, servindo a Deus, falei, louvado seja o seu nome, grandioso Deus. E obedeci a Deus. No meio daquilo tudo, tanta gente, sabe, assim, como se diz o outro, aqueles que, de certa forma, querem mostrar serviço, eu estou tentando filtrar o que eu quero dizer, aqueles que querem mostrar serviço, às vezes até com amizade, não é nem porque é bom trabalhador, quer ter amizade com o gerente, quer ser amiguinho do gerente, então não deixava ele em paz. Eu peguei, cumprimentei ele e falei assim, eu posso ter uma palavra com o senhor? Só 5 minutos. Ele ficou assim e falou assim, mas agora, nesse momento, hoje, eu peguei e falei, é só 5 minutinhos, eu tenho uma palavra para te falar, por favor. Aí ele, tá bom. E o pessoal que estava em volta dele, que era quase toda a empresa, e estava no horário do expediente, ficou assim olhando um para o outro com o olho arregalado, fui para a sala. Eu imagino que eles devem ter até ficado escutando de trás da porta algum. E eu passei para ele aquela parte, olha, eu sou um servo de Deus, assim, sensato. Falei tudo isso, né? O senhor, está acontecendo isso. O senhor me mandou dar esses versículos aqui, eu já tinha anotado num cartão de visita, os versículos, os livros que o senhor me mandou, tudo mais. Falei, olha, só estou passando para o senhor o que o senhor me mandou passar. Se não mudar essa questão, o senhor vai fechar aqui, ao ponto das pessoas passarem na porta e falar, gente, o que aconteceu? Estava indo tão bem, como assim? Por que fechou? Eu falei, senhor me perdoa, mas eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim, como é que ele falou? A paz do Senhor, eu também sou crente. Eu falei, do Senhor Jesus, amém. Porque falou a paz do Senhor, né? Que Senhor que é esse? Então poderiam falar, a paz do Senhor Jesus, ou a paz de Deus que seja, né? Mas a paz do Senhor, eu não sei qual que é o Senhor dele, vai que ele é... Bom, os queridos irmãos aí entenderam. Aí eu falei, se for a paz do Senhor Jesus, amém. Ele falou, também sou crente. Eu falei, então toma aqui, meu irmão. Depois o senhor medita sobre isso aí. Só está entre nós dois, só eu, o senhor e uma pessoa que sabe. Ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então a minha parte está feita. Deus abençoe. Ele agradeceu ter passado aqueles versículos e foi feita aquela mudança naquela empresa. A empresa não tinha nada a ver. Eram as pessoas que corrompiam, como sempre é. São as pessoas que geralmente corrompem as coisas. Que eu editei muito, enxuguei muito para chegar nisso aqui. Igual na obra anterior, onde eu começo dizendo que já tinha mais de hora que eu estava contando a obra, e mais pra frente, no final disso, já tinha mais de 2 horas. É verdade, meus irmãos, eu não me enganei não. Eu não me enganei, porque eu olhei aqui no relógio, já tinha mais de hora que eu estava contando uma obra, e o senhor deu nova diretriz, onde que saiu a obra da irmã lá, que passava pela prova, né? A prova ardente, se eu não me engano, a obra anterior é essa aqui. E eu fui contando, e eu fui enxugando, fui editando, fui tirando muita coisa. Não contei muitas coisas que as filhas dela, as irmãzinhas, né? Nossas irmãzinhas, as filhas dela, passou como preconceito na mão daquelas 2 senhoras que eu citei na obra anterior. Eu enxuguei muita coisa, sabe? Muita coisa. Na primeira vez já estava passando de 40 minutos, na segunda vez estava passando muito mais. Eu enxuguei e depois deu essa questão que eu falei, que tinha mais de 2 horas. Aí saiu 20 e poucos minutos só toda aquela obra. Igual eu estou enxugando essa aqui também. E com isso, eles queriam, a empresa mandou que poderia me desligar, porque eu era o mais novo ali da empresa, etc e tal. Já tinha pessoas de 14 anos, 7 anos, 8 anos, por aí vai, dentro daquele setor que eu estava ali, né?
Porém, eles não queriam me desligar, louvado seja Deus. Além de tudo isso que eu trabalhava, eu também arrumava até os computadores quando tinha algum tipo de defeito, que abria um chamado, um helpdesk para arrumar o computador. Muitas das vezes eu arrumava, eu trocava alguns hardwares, né, algumas peças de computador lá mesmo. E era assim, sabe? A gente tem que fazer muito mais do que nos pedem, dentro dos princípios do Senhor que eu falei agora, né, para estar na presença do Rei dos Reis. Glória a Jesus. Aí com isso eu andei de avião a primeira vez, mas eu nunca tive problema com isso, porque eu gostava de brinquedos, aqueles que você vai nos parques, que fazem coisas que muitos não gostam, dão piruleta de cabeça para baixo, roda dando piruleta. Então assim, andar de avião seria o mínimo para mim, louvado seja Deus, mas sempre na comunhão, viu, meu cara Irmandade? Sempre andando na comunhão, louvado seja Deus. E com isso eles viraram para mim e disseram: olha, é o seguinte, nós vamos te mandar para São Paulo, né, com a nossa matriz lá, e você vai aprender bastante coisas lá, vai se profissionalizar muito mais dentro da sua área, porque a primeira oportunidade que tiver aqui, nós vamos te subir aqui de cargo, porque eu fazia muito mais coisa, cara, Irmandade. Não dá para pontuar aqui. Eu chegava porque tinha um microfone, um telefone que você falava dentro da empresa, você chamava as pessoas dentro da empresa, e por ser uma empresa na área de vendas, eu usava aquele microfone de chamar as pessoas até para fazer minhas propagandas, né? Ao invés de chamar lá, um exemplo que eu vou dar, né? Fulano de tal comparecer em tal lugar, eu já mandava um plim blum, estamos com promoção aqui no setor, e falava sobre alguns produtos, algumas promoções e tal. Então assim, era bem aplicado nessa parte. Não me mandava, não pedia para fazer, eu só simplesmente perguntava se podia, né? Porque era iniciativa minha. Eles viraram para mim e falaram assim: não, nós vamos fazer o seguinte, para ver que você desse jeito aconteceu, para ver que você é indispensável, nós vamos te mandar para São Paulo, lá é a matriz, né? E para te subir de cargo, te fazer alguma coisa aqui, mas vamos tirar o foco de cima de você. Desse jeito, irmão. Mas como para a maioria das empresas, tudo é uma questão de planilha, ele olha na planilha e aquilo ali que de repente eles vejam que seria o melhor para a empresa é planilha. Me mandaram para São Paulo, andei de avião a primeira vez. Lá eu devo ter ficado mais ou menos uma semana a 15 dias nesse lugar lá. Tinha muitos outros profissionais lá também, entendeu? Mas eu não vou prender nessa parte. Na volta, eu na comunhão, tranquilão, louvado seja Deus, né? Orando, clamando a Deus, como eu disse, na comunhão. A hora que eu fui me embarcar no avião, querido Mandade, eu andava pelo avião e o mundo espiritual naquele avião ali não era bom. O mundo espiritual naquele avião, querido Mandade, estava no meu coração falando assim: esse avião, ele vai ser para descarte. Desse jeito estava no meu coração. Era um avião velho, desta empresa muito conhecida, que eu não vou dizer o nome, mas no meu coração falava assim, na comunhão: esse avião é para descarte, ore. Aí eu peguei, né, sentei lá, aflito. Não é questão de medo de voar de forma alguma. Não é questão, volto a dizer, igual um papagaio, não é questão com medo de voar, de forma alguma, volto a dizer. Eu sentei lá, e assim, quando fecham as portas, você pode escolher ali rapidamente qualquer poltrona que esteja vazia, você pode sentar. E assim, não tinham muitas pessoas voltando para a cidade, né, de São Paulo para cá. E eu já na comunhão, já comecei a orar ali mesmo, onde eu estava sentado, já clamando o céu, buscando o Senhor ali nessa parte, clamando. O Senhor deu oração de guerra naquele lugar ali, louvado seja Deus. E eu não sei com determinado tempo, mas foi um tempinho assim, caprichado. Nós ficamos lá e eu orando aquele tempo todo, até que o Senhor reverteu aquele mundo espiritual daquele avião. E o Senhor me deu paz, glória a Deus. Eu fiquei em paz, aquele mundo espiritual daquele avião já tinha sido mudado, louvado seja Deus por isso. Fiquei tranquilo ali, curtindo. Na hora que fecharam as portas, escolhi uma melhor poltrona que eu quis, né, que eu quis ficar, e fiquei tranquilo. Aí a hora que o avião ele deu uma ré, para quem não sabe, o avião também anda igual o carro, dá ré, vai para frente, etc e tal. Que ele foi, eu vou dizer até o aeroporto para que alguém de repente conheça, o aeroporto de Congonhas. A hora que ele deu ré para ir para a pista, de uma vez ele travou, desligou. Mas eu já estava em paz, porque o Senhor já tinha feito aquela obra. O Senhor já tinha feito aquela obra que o Senhor havia dado no meu coração, né? Que o Senhor já havia mostrado
quando eu embarquei naquela aeronave. Louvado seja Deus. E aí o avião desligou, meio que é como se ele tivesse desligado de segunda e vai caindo e depois vai diminuindo a velocidade e parou. E o avião ficou um tempo parado ali e eu tranquilão, não estava nem aí, porque eu já sabia que o senhor já tinha feito aquela obra. Louvado seja Deus. Aí passou que ele estava parado, porque lá sai um atrás do outro. É um saindo, outro saindo, outro saindo, outro saindo e tal. E passou mais ou menos uns 3 minutos que ele estava, 3 a 5 minutos parado, no mesmo lugar lá, indo para a pista. O piloto falou conosco. Ele disse que havia dado uma pane no sistema, que em breve estaria tudo normalizado, que não era para nós descermos do avião. E nisso ele conseguiu dar uma ré lá, encostou de novo, né? Vamos dizer assim, estacionou novamente para desobstruir aquela passagem lá para ir para a pista. E passou alguns minutos, chegou um monte de gente com a camisa da Infraero, e passou uma espécie de uma cortina grossa lá, que a gente não podia ver lá na frente, e subiam e desciam pessoas com aquela camisa, e o avião ficava pulando, como que se você subisse e descesse, por exemplo, do carro, aí você vai vendo a diferença, o avião fica trepidando, né, assim, o amortecedor, etc e tal, e nós ficamos ali mais ou menos 1 hora parado dentro do avião. Não chegou 1 hora não, mas foi quase. Dentro do avião tinha ar-condicionado, tinha tudo, eu estava tranquilo, em paz. Em paz. Louvado seja Deus, com a paz de Deus no coração. E de repente passou um pouquinho, eles deram partida e etc e tal. Tirou aquela cortina, disse que havia resolvido a pane, porque havia dado uma pane no sistema do avião. Louvado seja Deus. Santo é Deus. Isso aí foi lá nesses meados aí de 2015. Já estava nos meados de 2015 já. E nisso o avião foi de novo para a pista, e ali eu descobri que o avião, pela minha leiguice, né, era a segunda vez que eu estava viajando, o avião é igual um automóvel, se ele acelerar muito o avião vai embora, além daquela velocidade, vamos dizer, os 80 por hora, né, do carro, 80 a 100. Mas se o avião quiser colocar uns 200, uns 300, eu sei que é muito mais, eu estou comparando figuradamente, o avião vai. Porque por 3 vezes eu senti o tinir do ouvido assim, ó, vinha 3 tinir de ouvido. Eu creio que ele estava correndo demais da conta, mas eu estava em paz. Então assim, querida Irmandade, o Senhor fez essa obra, o Senhor livrou-nos, né, de uma possível catástrofe. Então assim, eu conto essa obra que eu sei que foi uma obra de Deus, é verdadeira. Então assim, ande sempre na comunhão, querida Irmandade. Não tenha medo de andar de avião, não tenha medo não, louvado seja Deus. Mas busque o Senhor, clame a Deus antes e vai congregar, ver o que o Senhor te diz. Porque se o Senhor te falar que é contigo, querida Irmandade, você pode ir dormindo, louvado seja Deus. Mas em tudo eu busco a Deus, eu costumo buscar o Senhor. Em todas as questões, nas partes, procuro saber a direção do Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. É aquela situação, irmãos, que te dá vontade de orar, ore, clame a Deus, pare o que você estiver fazendo e vai orar, vai clamar ao Senhor, vai apresentar diante de Deus. E para finalizar a obra, só que eu também não havia passado para eles, né, que o Senhor disse que ia me dispensar, ia me tirar de lá, eu ia ser demitido, porque o Senhor ia me demitir, né, louvado seja, me tirar de lá na verdade. Aí, tô tentando resumir bastante aqui, cara, Irmandade. Se um dia eu contar uma coisa diferente, porque eu resumi bastante alguma coisa dessa obra. Eu nunca tinha andado de avião, né? Eu não tenho vergonha de dizer essas coisas, não. E começaram os cortes na empresa. Cortou um do setor, cortou não sei quantos do outro, cortou um grandão lá, entre aspas, que era um outro gerente de outro setor, que ganhava um salário muito alto, e foi cortando. A hora que chegou no meu setor, aí o gerente geral, mais o coordenador dessa parte, né, que era o gerente do setor, falou para mim: irmão, eles estão querendo te cortar, mas nós não vamos deixar te cortar. Nós vamos te mandar no mesmo setor para outro lugar, para que eles demitam outras pessoas. E nós queremos te manter aqui, nós vamos fazer de tudo para te manter aqui e mandar outros embora. Aí me trocaram com o mesmo setor, mas em outro lugar, disse que eu era, por eu entender bastante tecnologia, então é um diferencial. Não faça só o que te mandam, faça além daquilo que te manda, louvado seja Deus. E profissionalize, busque entendimento, né? Igual eu falei outra hora aí, gasto o que tiver em provérbios, gasto o que tiver para obter o conhecimento.
Então tentaram me jogar para outro lugar, dentro do mesmo setor, para demitir outra pessoa, mas como eu era o mais novo de casa ali entre eles, né? Eu ia fazer 3 anos de casa ali. E assim aconteceu, louvado seja Deus, fui desligado da empresa porque o senhor já havia dito que me tiraria dali. E hoje, querido irmão, eu já penso diferente. Gaste o que tiver para obter o conhecimento, louvado seja Deus, mas procure saber que existem formas da gente aposentar de maneira privada há pouco tempo, louvado seja Deus. Assim como nós temos que ter um foco, né? Louvado seja Deus. O próprio Senhor me visitou e me falou enquanto eu perguntava a Ele referente a isso. O Senhor mesmo, perguntei ao Senhor e o Senhor me visitou e me mostrou, louvado seja Deus. E, querida Irmandade, é fácil, não é difícil. Peça ao Senhor para que te esclareça nessa parte. Quem sabe o Senhor te esclarece também. Está todos os dias aí batendo na nossa face, falando sobre isso. Louvado seja Deus. Não tem nada a ver com essas coisas que a gente não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquela pirã, pipipipipi, não vou falar o restante, devido a algumas coisas que a gente pode dizer. Mas o Senhor me visitou um dia e falou para mim. E eu peguei, falou mesmo com as palavras dele, para finalizar essa obra. E eu peguei e falei, nossa gente, é tão fácil. E depois de um certo ponto, talvez eu conte outra oportunidade, o Senhor me mostrou através de 2 exemplos que é possível, querida Irmandade, uma pessoa simples, né? Claro que tem que ter foco, determinação, etc e tal, mas finalizar nessa obra, assim o Senhor, com a graça dele, com a direção dele, passei por essa prova lá nessa empresa e estou dizendo que Deus é bom. Esta é a obra, Deus seja louvado. Amém.